Maduro frauda as eleições na Venezuela e Lula sai em sua defesa. Olimpíadas revivem debate sobre incentivo ao esporte no país. No meio daquela discussão sobre contingenciamento de gastos. Vamos falar sobre tudo isso. Eu sou Mano Ferreira. E eu sou Débora Bizarria. Curta, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para ficar por dentro das atualizações. E esse é o Livrescast. Antes de mais nada, vale dizer que está vindo aí novidades imperdíveis para você que gosta de acompanhar o Livres. Você está vendo aqui esta bela caixa na minha frente, Débora? Estou muito ansiosa para saber o que tem dentro dela. O que será que terá dentro do Box Livres? Para descobrir, você precisa continuar nos acompanhando. Se você gosta de Instagram, você gosta de Instagram, Débora? Passo o tempo todo lá, quando não estou trabalhando, né? Ah, bom! Essa parte é importante. Mas se você gosta de passar tempo no Instagram, você tem que se inscrever no canal de transmissão que o Livros lançou essa semana, onde nós estamos colocando algumas novidades. Já vi que saiu foto minha lá. Olha aí. Quer ver fotos exclusivas de Débora Bizarria? E dos outros funcionários do Livres, bastidores e muito mais, hein? Entre no canal de transmissão do Livres no Instagram. A gente está sempre atualizando as coisas por lá e continue acompanhando porque em breve vamos revelar o que estará dentro do Box Livres que embeleza a nossa mesa aqui no Livrescast. Muito bom. Vamos aos temas dessa semana. Que semana conturbada, hein, Nossa, Débora? foi um final de semana que não teve fim, hein? Pois é. Começando pela Venezuela. Sem transparência, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que é o similar ao TSE dele, só que sem independência em relação ao executivo, portanto, controlado pela ditadura de Nicolás Maduro, deu, olha só, você ficou surpresa com o resultado? Assim, eu acho que eu tive uma conversa com muitas pessoas essa semana que pra quem é liberal e já acompanha isso, acho que não houve nenhuma surpresa aí em nenhum momento. Tava todo mundo só querendo saber como é que ia se dar a narrativa do governo pra explicar o resultado. Mas, curiosamente, na esquerda, aparentemente, houve um grande debate, um racha aí entre pessoas que caiu a ficha sobre o regime venezuelano e os negacionistas. A essa altura do campeonato, mas antes tarde do que nunca. Ou antes tarde do que mais tarde. E tem os negacionistas de plantão aí sobre o regime autocrático e ditatorial do Nicolás Maduro. Mas, basicamente, o CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo regime, deu vitória ao regime. Só que o ponto principal é que nessa celeuma toda, a oposição, liderada por Maria Corina Machado, que vale dizer é a líder nacional do VENTE, que é o Partido Liberal da Venezuela, integrante da Internacional Liberal, como Livres, aliás. E vale dizer que ela tinha sido impedida de concorrer mais cedo nessa eleição. Então, assim, já mostra que antes mesmo dos resultados já tinha indícios fortes de que não vinha coisa boa por aí. Exatamente. E esse partido, a oposição liderada por ela, conseguiu organizar uma parte dos boletins de urna, que eles chamam de atas eleitorais, mas é o similar também ao que nós aqui no Brasil chamamos de boletim de urna, que é o resumo de sessão por sessão eleitoral e qual foi o resultado dos votos em cada urna. E o fato é que com cerca de 80% das urnas apuradas pela oposição nesse trabalho, que precisou tentar driblar a repressão do regime para conseguir os dados, para conseguir ter acesso de fato, a vitória ao González é dada com 66% dos votos contra 31% para Nicolás Maduro, ou seja, é uma lavada eleitoral, né? Não só lavada, mas o que me impressionou nessa forte mudança é a narrativa que o governo da Venezuela está usando para tentar, né, se livrar das acusações de fraude. Mas é uma narrativa tão doida, tão ridícula, que apelaram até para a Bíblia, não sei se você viu. Para a Bíblia? Foi! Citou um versículo em João, que é bem-aventurado aquele que não viu e creu. Aqueles que não viram e creram. Juro, quando eu vi isso, eu fiquei incrédula. Assim, olha só como é a vida. Olha só como é a vida. E além disso, né, falaram de hack e tudo, só que na hipótese de hack, ter o boletim de urna seria uma boa forma, mostrar, né, ali os boletins de urna seria uma boa forma de mostrar que eles venceram. Mas não é o caso, então ficam aí apelando pra Deus.
Isso é pra- muito interessante, né? Porque é bem familiar o apelo a Deus, né? Nos espíritos autoritários dos nossos tempos e de vários outros tempos também. Tempos passados também. Mas o que eu gostaria de destacar é o seguinte, que o sistema eleitoral venezuelano, além da urna eletrônica, ele possui o voto impresso. Né? Então a pessoa vai lá na urna, vota, a urna imprime o comprovante do voto, a pessoa checa se o papel impresso pela urna está igual ao que ela de fato votou e vai lá e coloca numa urna de papel. E, bom, mesmo com esse sistema acrescido de auditoria das urnas, o que nós tivemos? Uma fraude eleitoral. Isso porque isso mostra como as instituições são importantes, é importante que elas não estejam aparelhadas pelo governo de plantão. Porque não adianta nada você ter 1000 etapas. As etapas são importantes, claro, mas elas não são suficientes se o órgão que regula e legisla e fiscaliza todo esse processo também está aparelhado. Né? E é óbvio que eu mencionei isso porque os bolsonaristas no Brasil tiveram essa grande bandeira, como se o elixir, né, a pedra fundamental da garantia, da lisura de um processo eleitoral fosse o voto impresso. Bem, a Venezuela tem o voto impresso e não deu em nada. Mas vale dizer que eles sequestraram uma pauta que já estava em discussão antes, que espero que volte a ser discutido em algum momento sem esse calor partidário ideológico, mas que, no final das contas, mostra que se a justiça não está comprometida com a democracia, não vale de muita coisa. Exato, e o ponto central para garantir a lisura do processo é a transparência, é você ter acesso a microdados. Eu acho que é interessante, Débora, tu explicar como funciona o trabalho de análise de microdados, porque com microdados você consegue detectar discrepâncias, porque, por exemplo, se numa determinada região eleitoral você tem todos os votos, por exemplo, para um candidato, vou usar um exemplo lá da cidade do meu pai, que é uma cidadezinha, Angelim, em Pernambuco, tem 10 mil habitantes. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de usar o software do TSE para ver urna, sessão eleitoral por sessão eleitoral. Olha aí, hobbies de nerd. Hobbies de nerd. Por então, Débora Bizarria. Hoje em dia não faço mais isso, porque eu tô trabalhando no dia da eleição aqui no Livres, né? Então não consigo mais fazer isso, mas era muito interessante ver a eleição presidencial lá, porque são poucos eleitores, né? São 10 mil habitantes, então o eleitorado é pequenininho. Então você via, sei lá, um boletim de urna e você ter 300 votos para um candidato, 19 para o outro e 4 para um terceiro candidato. Então fica muito difícil você forjar sem criar uma distorção muito grande. Você teria que inventar os números da sua cabeça e às vezes eles não são proporcionais à população, ao perfil etário daquela região, enfim, há outras características. Então, olhar a sessão eleitoral, olhar a nível de município, olhar a nível de estado, faz toda a diferença para você entender se tem uma fraude ou não. Inclusive, foi muito debatido no Twitter os arredondamentos, né? Do tipo, eles escolheram a porcentagem primeiro e depois fizeram a conta para fazer o número. Eu vi uma brincadeira por aí dizendo que se fosse o ChatGPT fraudando os números, teria ficado mais bem feito. Mas pra você ver que dá trabalho, até pra fraudar dá trabalho. Então, assim, porque tem esse nível de detalhe é onde você pega a discrepância. E quando você tem esses aspectos, esses requisitos básicos de um processo eleitoral sendo cumpridos, você tem também o acompanhamento por organizações independentes, observadores internacionais, jornalistas acompanhando e, além disso, fiscais de chapas que conseguem acompanhar o processo de emissão do boletim de urna e a fixação do boletim na porta da sessão eleitoral. Isso tudo acontece no Brasil e você consegue checar, se você é um partido... Ou se você é um cidadão comum, você não precisa nem estar no partido. Não, exato, é que o cidadão comum consegue checar da urna dele para o que está lá no cômputo geral do TSE. Mas o meu ponto é que é possível que um partido mobilize-se pelo país inteiro para checar tudo, urna por urna. Então, essa possibilidade de organização, de fiscalização direta da sociedade civil e dos agentes partidários que fazem parte do processo, tudo isso é fundamental para garantir a lisura do pleito. E aí a gente vê alguns bolsonaristas fanáticos que tentam comparar o que aconteceu na Venezuela com o processo eleitoral brasileiro. E, gente, isso é não apenas um desconhecimento, uma ignorância sobre o processo brasileiro, uma ignorância sobre o que é a democracia e o que é uma ditadura,
Como ainda por cima é um abraço dos extremos da teoria da ferradura, porque quem fala isso concorda com Nicolás Maduro. Isso, eu ia dizer mais, ainda assim, e você pode me dizer se você concorda comigo, é uma burrice do ponto de vista de estratégia política, porque tá aí o PT tomando todas as críticas, as devidas críticas por ficar chancelando uma eleição que foi claramente fraudada. E em vez de deixar, né, o adversário tomar a bronca toda sozinho, ficam levantando uma bola de uma comparação que não existe, que não faz sentido, que não vai render um único voto a mais para eles. Então, eu acho que, além de todos os pontos que você levantou, ainda tem não vai trazer nada para eles. E aí, agora que a gente já falou do sistema eleitoral, falou da fraude em si, e a reação do Lula, hein? Nossa, foi inacreditável, né? Tem toda uma discussão sobre qual seria o papel diplomático do Brasil nessa questão da Venezuela. Mas aí houve, né, primeiro, o posicionamento do partido, né, do PT, que foi, acho que foi a coisa mais absurda que eu vi em muito tempo, embora não tenha me surpreendido muito, mas eu achava que era possível que eles só ficassem calados, não falassem nada, e aí teve uma manifestação. Aí saiu uma notícia falando que o Lula ficou irritado com a nota, mas aí na primeira entrevista que ele dá, ele fala, não tem nada demais, nada grave, nada demais aconteceu. E aí, caso alguém não tenha acompanhado, vamos recapitular o que aconteceu. O Partido dos Trabalhadores publicou uma nota onde sauda a vitória de Maduro, chamando o processo eleitoral venezuelano de exercício da soberania nacional e de uma eleição democrática, ignorando completamente as óbvias evidências de fraude ao processo eleitoral. Aí teve essa notícia que a Débora mencionou, alguns jornalistas disseram que o Lula ficou irritado. Eu, sinceramente... Tu não compra muito essa versão? Não compro muito essa versão, não. Eu acho que tem muito assessor disparando, querendo ajudar ele. Que quer ajudar, e aí tenta vender pra jornalista que, olha, acredita em mim, ele ficou irritado, ele tava puto ali, não sei o quê. Mas eu não acredito não, porque a primeira aparição pública dele pra falar sobre isso, ele diz que a imprensa tá falando como se fosse a Terceira Guerra, mas tá tudo dentro da normalidade. Tá dentro da normalidade, tudo normal, nada demais. E foi, assim, inacreditável, porque coloca a gente numa situação em que a maior parte dos outros partidos de esquerda na América Latina não estão, sabe, assim. Um lembrete que fazem muito é que o Partido Comunista da Venezuela tá contra a eleição, inclusive. Então, assim, né, se até vamos dizer, o que é mais distante daquilo que a gente que é mais distante, vamos dizer, da democracia liberal, tá dizendo, olha, isso aqui foi fraudado mesmo, eu acho que é um sinal de que a posição do presidente e do partido do presidente está completamente descolada com a realidade. Isso é impressionante, porque além disso, também tivemos o sequestro do líder venezuelano do partido Vontade Popular. O Vontade Popular é um partido de centro-esquerda, social-democrata, internacionalmente filiado à Internacional Socialista. E o líder desse partido de centro-esquerda... O do Brasil, representando o Brasil, é o PDT. É o PDT? Tem alguns no Brasil que são filiados à Internacional Socialista. O PDT, o PSB, o próprio sim. PT também. Então, só para situar o público aí em quais são os equivalentes aqui no Brasil. O equivalente no Brasil à Vontade Popular é tipo o PDT ou o PSB. Uhum. Ou seja, não é o partido majoritário na esquerda, mas é um partido de centro-esquerda. Relevante. Não é tipo o PCdoB, que está mais à esquerda do que o PT, que aí é o Partido Comunista mesmo. Sim. Mas os dois estão contra a fraude eleitoral, estão denunciando a ditadura de Maduro. Ou seja, no fim das contas... Não é um debate ideológico, é um debate sobre defesa da democracia. Não é sobre esquerda e direita. É sobre democracia ou ditadura. E nesse contexto, o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula se posicionam claramente a favor da ditadura e não da democracia. Isso é indignante. Isso é o mais revoltante dessa história para mim, porque isso é um sintoma tão grande de uma debilidade da democracia brasileira, porque a gente tá falando, quando a gente fala do Lula, você pode ter todas as opiniões sobre ele, mas um fato histórico é que ele é o líder à frente do Estado brasileiro por mais tempo desde que tivemos a redemocratização. Ou seja,
este ser humano que tem essa condição histórica, o presidente por mais tempo na nossa história democrática recente, está a favor da ditadura no país vizinho. Então, a falta de convicções democráticas, e a gente não precisa lembrar que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, defendia a ditadura militar. E aí o atual defende a ditadura na Venezuela. Ou seja, faltam democratas no Brasil. E fica mais triste ainda quando você pensa a quantidade de de recall eleitoral que os dois têm. Eu acho que a gente precisa cada vez mais contribuir para a criação de terceiras vias, né? Ambos juntos tiveram mais de 90% dos votos na eleição presidencial no primeiro turno em 2022. Ou seja, a gente está falando de um problema na nossa democracia que aumenta a necessidade de uma defesa consistente da liberdade. Uma defesa da liberdade por inteiro, que junte os aspectos econômicos com os aspectos políticos. Porque vale lembrar, a consolidação de Maduro como ditador na Venezuela está muito ligado à pouca diversidade econômica do mercado na Venezuela, que foi sendo minado ao longo do governo Chávez e depois Maduro, com a superconcentração do papel do Estado venezuelano na economia venezuelana. Isso enfraquece o vigor da sociedade civil. E voltando a falar de transparência, eu fui pegar dados econômicos para falar desse assunto aqui no Libriscast, e no Banco Mundial, o último dado sobre PIB per capita da Venezuela é de 2014. Ou seja, eu nem sei dizer, assim, com dados, qual a situação econômica da Venezuela. Pra vocês terem ideia, em 2014, o PIB per capita da Venezuela era $15 mil, né, por pessoa, enquanto que no Brasil hoje, depois de várias flutuações de lá pra cá, várias crises, está em 10. Eu acho que é um chute seguro dizer, dado que um quarto da população saiu do país, que a Venezuela deve estar mais pobre que o Brasil hoje. É muito provável. Em média. Então, assim, nem para saber a dimensão do problema econômico de fora é possível, porque o governo sequer disponibiliza os dados. Então, eu acho que, para além de toda desorganização, a falta completa de transparência das instituições também é um fator super importante. É triste. Então, a gente precisa, mais do que nunca, de uma defesa consistente da liberdade e da democracia no Brasil e no mundo. Se você concorda com isso, você precisa ser um associado do Livres. Então, fique de olho nas novidades, porque no dia 8 de agosto a gente vai lançar novidades imperdíveis para você que deseja defender a liberdade com a gente. Mas, mudando de assunto, o que todo mundo está falando de verdade essa semana é sobre a Olimpíada, né? Sobre a Olimpíada, e tem gente, inclusive eu menos, mas muita gente que eu conheço que nunca viu um esporte na vida, virou torcedor fanático, já tem favoritos, já tem os rivais favoritos, aqueles que a gente ama odiar, já tá todo mundo super investido aí nas Olimpíadas. Débora, fale a verdade. Você torceu para que a japonesinha caísse do skate? Não, eu não vi, gente. O Bruno, que nosso produtor, tá aqui dizendo, eu torci mesmo. Eu só recebo as notificações em todos os grupos de WhatsApp que fulano ganhou e tal, e eu fico muito feliz, mas eu realmente não acompanho. Muito. Pô, eu sou fã de Olimpíada, mas o fato é que, com esse processo olímpico, com o período olímpico, vários debates são revividos, né? Entre eles, a falta de investimento nos esportes no Brasil. Nos últimos anos, o orçamento público destinado à pauta caiu de R$700 milhões em 2019 para cerca de 500 milhões em 2023. Além disso, apenas 18% dos municípios brasileiros possuem infraestrutura esportiva adequada, conforme um relatório da ONG Atletas pelo Brasil. Ou seja, estamos falando de um país onde os atletas que se destacam agora no período olímpico estão lutando contra todas as adversidades sem qualquer tipo de estrutura básica para florescerem como atletas, né? Isso é geral, assim, não é só os atletas olímpicos, né? Vários outros atletas que não conseguem chegar nesse nível, mas que fazem um bom trabalho, que estão jogando outros tipos de campeonato, passam por isso. E acho que é um reflexo
geral, né? Pra além do esporte, eu acho, da falta de estrutura e de visão de mercado, às vezes, que a gente tem de vários setores da economia. Porque, querendo ou não, esporte é um setor da economia, gente. Vamos desmistificar as coisas. Cultura é um setor da economia, esporte é um setor da economia, turismo é um setor da economia. E por ser uma coisa legal, meio lúdica, às vezes a gente trata como se fosse uma coisa que você tem que fazer por amor. Não, você não tem que fazer por amor, você tem que receber estrutura, obviamente se dedicar, estudar. E O amor ajuda a deixar a o coisa amor mais ajuda, é divertida. legal, mas não é Vale só pra isso, qualquer né? profissão, Qualquer né? profissão, No sabe? fim das contas, o amor não paga a conta e não traz o pão pra casa. E não traz a medalha olímpica também, não. É verdade. É a Mas, discussão aqui. Débora, explica o beabá. Vovó viu a uva. Por que... Desculpa. O que significa, na prática, dizer que o esporte é um mercado? Porque a gente tem gente por aí que diz, não, mas água não pode ser mercadoria. Sei lá. Esporte tem que ser amor à camisa. O que quer dizer isso? O que quer dizer que o esporte precisa ser encarado como um mercado? Significa que para um esporte, né, uma modalidade, ela ser viável, ela tem que ser financeiramente rentável. Quer dizer que tem que ter pessoas dispostas a pagar para assistir os jogos, para comprar merchandise, enfim, ser grande torcedor de futebol e ter acompanhado todo o debate da SAF aqui no Brasil, sabe, você tá melhor que eu. Então, assim, eu gosto de usar um exemplo que eu fui... SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, Isso, que é que uma é um- forma de, basicamente, transformar os clubes em empresas que vão ganhar dinheiro. Exato. Então, eu gosto de usar como exemplo, eu tive a oportunidade de ver um jogo de basquete nos Estados Unidos, na NBA. Gente, eu não gosto de basquete. Mas, eu fui ver o jogo, me convidaram, enfim, ganhei ingresso, e era Star Wars Night. Então, era uma noite dedicada a Star Wars. Então, pra mim, foi ótimo, porque eu adoro Star Wars, e foi muito divertido ver o jogo com inserções de personagens, e tinha camisa, tinha adesivo, e era um show, era um verdadeiro show do início ao fim, cheio de patrocinador, sabe, assim, era um baita de um evento. E aí eu fiquei pensando, imediatamente, eu fiquei pensando, por que as coisas no Brasil não são assim? Porque até eu, que não gosto tanto de esporte e tal, como eu falei mais cedo, eu me interessaria de ver uns crossovers, assim, umas combinações Iria de interessantes. vez em quando pro estádio, Tem né? uns amigos que gostam de esporte, então fariam, vou junto, porque vai ter uma outra coisa legal. O pessoal fala muito também do Super Bowl, que é um mega show, e as Sim. pessoas... O pessoal diz, né, que se divide entre a galera que vai ver pelo esporte e o pessoal que vai ver pelas divas pop. E é isso que é legal, sabe? Imagina o futebol com algum músico brasileiro que fosse assim, incrível. Ia melhorar muito a experiência pra todo mundo. Isso é só um exemplo. É só uma ilustração de como encarar que, cara, isso aqui precisa ser. Esse tipo de evento precisa ser rentável, ele precisa ter regras, ele precisa ter horário, precisa ter data. Não dá pra ficar mudando horário e dia, porque senão as pessoas vão. Enfim, não vai ter por que você comprar um ingresso de um negócio que vive mudando e que não tem regra. E que não é um horário ruim. Ou então que os jogadores são meio despreparados também, né? Tem essa questão. Os jogadores são despreparados, então aquilo. Se o jogo é ruim, não à toa, né? Os times da Série A cobram o ingresso mais caro do que os outros campeonatos. E por aí vai. Então, encarar isso, encarar essa relação como uma relação também de mercado, por mais que você seja fã, que você goste, que ame, seja apaixonado, aquilo ali só vai ser viável se ele conseguir oferecer um mínimo de entretenimento para o grupo de pessoas que apoia e para até, se quiser crescer e se quiser dar mais estrutura, para outras pessoas que às vezes não necessariamente se interessam por esporte também. Agora, o que é que falta para isso acontecer de uma forma mais estruturada no Brasil? Porque, assim, vontade não falta nos nossos atletas, né? Sei lá, quando a gente pensa, por exemplo, essa semana tivemos um medalhista de prata, o primeiro medalhista da história da marcha atlética, o Caio, esqueci o sobrenome dele agora, desculpe, Caio, mas que deu uma entrevista impressionante, assim, sobre como dedicação dele ao longo dos anos, ele que perguntaram para ele, foi difícil ganhar a medalha? E ele disse, não foi difícil estar aqui na Olimpíada e ganhar a medalha. Difícil foi decidir que eu queria ser atleta e decidir que eu seria xingado na rua. Porque a marcha atlética, eu não sei se tu acompanha, basicamente... O pessoal acha engraçado, né? Ela é uma corrida, uma marcha, que precisa seguir uma técnica onde na real, ela não é corrida, planta do pé... Ele não pode tirar os dois pés ao mesmo tempo, porque na corrida você dá aquele pulinho, né? Você tá em alta velocidade, você dá um pulinho.
Então o cara tem que andar o mais rápido possível sem tirar os 2 pés ao mesmo tempo do chão. Então, ele tem que, estar com a Exato. planta do pé no chão Isso. sempre de um lado. Então, tem um jeito específico, uma técnica específica para avançar na prova. E isso, no treino, no meio da rua, basicamente leva a xingamentos homofóbicos. O cara passa sim. e é chamado de viadinho, de que, olha, o cara lá rebolando, não sei o quê. Então, ele disse que difícil mesmo foi ele decidir que ele queria ser atleta de marcha atlética e que, portanto, ele ia treinar onde dava, que era no meio da rua, e que, portanto, ele ia ser xingado e que, mesmo assim, valia a pena. Ele ia encarar esse xingamento, essa coisa homofóbica e absurda que existe, que a gente sabe que, infelizmente, a realidade da intolerância é generalizada. Muita gente sequer entende o que é marcha atlética. Não, eu aprendi sobre isso vendo um Reels esse ano, então... Foi muito bom o aprendizado, né? Que a gente aprende sobre coisas incríveis. Então, mas voltando à minha pergunta, um cara como esse, ele tem muita vontade de que o esporte dê certo. Ele tá se dedicando com tudo que ele tem, né? Com tudo que ele tem, enfrentando preconceitos, enfrentando adversidade, muitas vezes no sol, na chuva, no meio da rua, sem qualquer tipo de estrutura, como a gente viu aqui, muitas cidades brasileiras, a maioria sequer tem infraestrutura básica para prática esportiva. 82% não tem estrutura adequada aqui. Exato. Então, nesse contexto, como que o mercado floresce? Se a gente está falando basicamente 82% não tem a infraestrutura adequada, quer dizer que é quase um cenário de terra arrasada na prática no país. Eu acho que a palavra-chave aí está na palavra adequada. Porque, veja, o termo não foi... sei lá, que só 18% tem estrutura. Porque podia ser esse o caso. Então significa que existem mais lugares com estrutura, mas a estrutura é ruim. Sim. Então isso significa que, não é que não investiram nada, não investiram dinheiro, é que colocaram dinheiro e não houve cuidado, fiscalização, adequação mesmo, entender se aquela estrutura faz sentido para os esportes que são praticados naquela região. Muitas vezes... emendas parlamentares e outros mecanismos que a política brasileira tem de distribuir dinheiro. É assim, o cara joga um dinheiro pra fazer uma quadra de não sei o quê, mas lá ninguém joga aquilo, né? Então não adianta de nada. Se ninguém joga aquilo, ou não daquele jeito, enfim, né? Se o pessoal quer marcha atlética e não corrida, vai ver, tem que fazer alguma adaptação importante pra aquela modalidade específica que não tá sendo pensada na hora que tá se dando dinheiro se fazendo a construção. E aí, como uma solução possível... né, no nosso cardápio de políticas públicas, não especificamente para o esporte, mas para vários aparelhos públicos, são parcerias público-privadas, que tem N modelos. A gente conversa muito sobre isso aqui no Livres, em que não só esse tipo de modelo é importante, porque ele dá mais uma opção para o gestor, como também, né, para os 82 municípios, os outros 82% dos municípios podem usar, como também a maneira de implementar, ou seja, garantir que não vai cair no colo de uma máfia, que não vai cair no colo de algum parente de político, e aí os órgãos de controle precisam estar atentos, claro, e fazer um contrato bem desenhado, ou seja, se tiver goteira e a empresa não consertar e prejudicar os atletas, por exemplo, tem que ser punido, tem que ser reduzido o valor que vai ser repassado, e por aí vai consecutivamente, só dando exemplos. Então, se a gente utilizasse mais e enxergasse mais o esporte como mais um mercado, uma forma de gerar... aliás, uma forma de gerar renda, de gerar inclusão, capital social, ou seja, a interação das pessoas ali da comunidade e o orgulho que você sente de ter um atleta lá da sua cidade, da sua região, e também a inspiração que isso vai gerar para as pessoas da comunidade, né, inclusão social. Então, todas essas coisas, a gente começa a enxergar tudo isso como um benefício e entender que se a gente investir de maneira inteligente, não é só jogar mais dinheiro, mas de maneira inteligente, regulada, com contratos bem feitos, eu tenho certeza de que a gente teria mais medalhas ou pelo menos atletas que passassem menos dificuldades para chegar a essas medalhas. Daria para aumentar muito, né? Agora, para isso, a gente teria que avançar num ponto fundamental que temos trabalhado aqui no Livres, que é uma cultura de revisão de gastos, de qualidade. De avaliação e revisão de gastos, né? Que é justamente isso. Se a gente tem 82% das cidades sem... e eu falo, né, de volta, infraestrutura esportiva adequada. Então, o que tá inadequado em cada uma delas? E aí é legal que tem uma ONG preocupada com isso, só que falta o poder público conversar com a ONG e dizer, então ajuda a gente a avaliar. E sabe o que é curioso? E com as universidades também, né? Porque quando a gente olha o currículo, a Base Nacional Comum Curricular, tem aula de educação física lá, né?
mas é aquele jeito, né? A pessoa fura, Então- não vai, às vezes não tem quadra, bota os meninos pra jogar futebol e as meninas pra jogar queimado, carimba, não sei onde você vem se chama esse jogo. Ou seja, Mas é um isso, negócio jogado, assim. isso também é um desperdício de dinheiro, né? Porque se a gente já está usando, em tese, o espaço da escola, a carga horária, o ciclo lá pedagógico, é obrigatório ter educação física, por que não ter o mínimo de estrutura nas escolas para que a aula de educação física de fato promova educação física? Não, e outra, né? Às vezes, sei lá, se tem algumas escolas e cada uma delas não pode ter uma quadra, por que não tem uma quadra que faça sentido para todas elas, organiza os horários e à noite jogam atletas profissionais, assim, profissionais? Cara, dá pra pensar em tantos arranjos possíveis com uma gestão inteligente e que faça uso de dados que estão disponíveis no terceiro setor, nas universidades e tal. Falta um uso inteligente do recurso humano que a gente tem de pesquisa e de analisar o que é que faz sentido para cada localidade. Simplesmente a sensação que eu tenho é que que se jogasse dinheiro do helicóptero, a gente faria projetos melhores em várias áreas, inclusive às vezes até no esporte. É muito bom. E eu acho que do ponto de vista da liberdade, de forma mais filosófica, é tão importante, né, ter acesso, ter repertório esportivo, no sentido de que, primeiro, ter a possibilidade de entender que essa dimensão da existência humana existe e que, portanto, praticá-la, desenvolvê-la, tentar extrair aquilo que de melhor ela pode trazer para você mesmo, é uma dimensão de liberdade no sentido alemão lá, da Bildung, da autotelia, do ser humano buscando a melhor versão de si mesmo. E isso pode trazer tantos benefícios em termos de criação de disciplina, de lidar com até inteligência emocional, Frustração, lidar com a frustração. Trabalho em equipe e tudo mais. É fundamental. E assim, eu não sou uma grande fã de esporte, já falei isso várias vezes. Mas, cara, eu admiro muito o tamanho de disciplina e dedicação que todos os atletas têm que ter pra estar lá, cara. É incrível. Eu não teria esse tipo de disciplina. Admiro muito quem tem. E, claro, você não precisa virar um atleta pra gostar de um esporte, praticar um esporte, se dedicar. E é triste que, tipo, a gente tem um país que tem um clima muito bom pra fazer vários esportes e que a gente tenha... vários deles subaproveitados por falta de infraestrutura ou de falta de inteligência de gestão pra manter uma infraestrutura adequada. E uma última coisa que me vem sobre isso é que se a gente tivesse o mínimo de infraestrutura naquilo que a gente já se propõe a fazer, que é educação física na escola, por exemplo, para além daquele cara que vai de fato se tornar um atleta, você tem pessoas que estão aprendendo a apreciar um jogo, né? Então você forma um público que vai permitir que o mercado se desenvolva e que as coisas evoluam economicamente. Porque tem nada pior que você tá assistindo um show que você não sabe nada do negócio, né? Então, até realmente, esse é um ponto muito interessante, né? Se você enxerga como mercado, até para nutrir o público, você tem que ter um mínimo de estrutura, você tem que ter os jogos regulares, você tem que ter boas pessoas jogando, porque é muito chato ver gente ruim jogando qualquer coisa. Você não tem nada, mas você sabe que tá ruim. Então, é muito... Eu acho que é muito sintomático da maneira como a gente lida com as coisas no Brasil. Débora, a gente falou da revisão dos gastos públicos e vale dizer que já publicamos um documento liderado por você que está disponível em eusolivres.org/gastos públicos. E essa semana também tivemos um anúncio importante do governo. O contingenciamento de 15 bilhões de reais. E aí é engraçado, porque acaba acontecendo no último dia ali do prazo legal para que o arcabouço fiscal não seja descumprido. Mas você viu que o Marcos Mendes fez uma conta que basicamente, para fechar minimamente e o arcabouço ser respeitado esse ano, de verdade, o governo teria que cortar o triplo do que anunciou. Não, e sabe o que é mais doido? É porque eu não vi essa conta recente do Marcos Mendes, mas antes da implementação do arcabouço fiscal, o Marcos Mendes, o Marcos Lisboa e outros professores do INSPER já tinham feito, olha, do jeito que tá, com valorização do salário mínimo, que se fosse para o governo cumprir todas as promessas que tinha feito, valorização do salário mínimo, aumento de gasto em várias coisas, e arcabouço fiscal, a conta simplesmente não ia fechar. Então, mesmo antes de chegar a esse ponto, a gente já tinha pessoas no debate público avisando, olha, a conta não vai fechar,
tem que diminuir gasto, tem que cortar em áreas que são ineficientes. Há um espaço enorme, se você ler o documento, você vai entender. Há espaços enormes de melhoria, de gastos que não chegam na ponta da população, que geram desigualdade, enfim. E que estão pesando na conta do cumprimento da regra que o próprio governo estabeleceu para, né, dar algum tipo de segurança para os credores. Que vale dizer, o pessoal fica falando, credor do governo é banco, não sei quem lá. Gente, credor de governo é todo mundo que tem algum tipo de investimento. Isso é sua aposentadoria, tá? Fundos de pensão, se você for um funcionário público, pode ter certeza que tem dinheiro, você é um credor do governo. E se o governo não paga, isso acaba resvalando em pressão inflacionária, que é muito ruim, porque desvaloriza o seu dinheiro e principalmente o dinheiro de quem é mais pobre. E aí o Banco Central vai ter que subir a taxa de juros ainda mais, criando, né, um ciclo em que fica mais difícil para o país crescer. Então, cara, se o governo não organiza, né, as contas públicas, e o indicativo é que não está fazendo isso da melhor maneira possível, isso gera uma cascata de problemas para a sociedade como um todo. Vale dizer que a revisão social do gasto público é uma das grandes bandeiras do Livres. Se você acha isso importante, entre no nosso site eusolivres.org/gastos públicos, confira lá o primeiro estudo de uma série que vamos publicar. Tem novidade vindo por aí, né, Débora? Né, mano? Exatamente. E quem quiser contribuir também, entre em contato com a gente, que tem bastante trabalho pra gente fazer para mudar essa cultura no Brasil de tratar dinheiro público como se fosse mato do vizinho. Se fosse finito. É o mato do vizinho, deixa lá crescer e ninguém... ninguém cuida, depois tá cheio de foco de dengue, sabe? Boa analogia. E aí as pessoas ficam, por que o país quebrou? Por que a política pública não funciona? Por que a inflação tá alta? Por que atleta não tem investimento? E aí vai. É isso aí. Bom, essa semana tivemos várias atividades, né, Débora? Tivemos sim, e um deles foi o Ítalo Brasileiro, que é líder livres em São Paulo, entregou vários CPPs para pré-candidatos em diversas cidades de São Paulo. Entre elas, né, as cidades de Santo André, São Caetano do Sul e Ferraz de Vasconcelos. Ítalo, muito obrigado por esse trabalho. Se você ainda não conhece o Caderno de Políticas Públicas, que está aqui na frente da Débora, mais um trabalho coordenado por ela, acesse o nosso site eusolivres.org/cpp, né? Isso. E vale dizer que ele tem 81 propostas para tornar as cidades brasileiras mais livres e aumentar a liberdade de quem mais precisa. E você pode fazer como o Ítalo. Conhece as propostas e depois apresenta para pré-candidatos ou candidatos na sua cidade. Ou ainda, se você tiver algum tipo de proximidade com alguém que já está no governo por algum motivo, leva também. A gente quer espalhar essas ideias para o máximo de pessoas possíveis. É isso aí. Assim, o Livres ajuda a mudar o Brasil de fato na ponta, criando mais escolha para quem mais precisa, que é o nosso foco. Essa semana também tivemos o primeiro encontro com o Conselho Acadêmico, né, Débora? Foi muito legal. Foi muito bacana. E essa estreia foi com ninguém menos que o Fernando Schuller, que é presidente do Conselho Acadêmico, professor do INSPER, já foi secretário de 1000 coisas, já fez 1000 projetos de parceria público-privada. Ele é incrível, dá uma verdadeira aula sobre como fazer boas parcerias público-privadas no Brasil para garantir tudo aquilo que eu falei mais cedo sobre melhorar a infraestrutura do esporte, vale para saúde, vale para educação, vale para várias áreas da competência municipal, inclusive. Pois é, o Schuller coordenou o Mapa da Contratualização, que teve uma nova edição publicada essa semana também. Ele explicou, né, serviu de gancho para esse nosso encontro do Conselho Acadêmico, que é um encontro muito importante, restrito a líderes livres e apoiadores especiais do Livres, onde a gente, a partir de agora, uma vez por mês, vai ter uma conversa qualificada sobre um tema como esse. Então, sempre teremos um conselheiro acadêmico ou um convidado por um conselheiro fazendo a apresentação de algum tema de política pública específico e depois uma conversa, uma troca de experiência muito enriquecedora para ampliar o repertório de todos os participantes e avançar o pensamento liberal aqui no Brasil. E se você está vendo essa gravação na sexta-feira, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Nós teremos hoje mais uma Sabatina Livres
dessa vez com a candidata Tabata Amaral, no 19h30, aqui na Casa Livres, e você é muito bem-vindo. Se você tá ouvindo isso depois, já tá disponível no YouTube, do canal do Livres. youtube.com/livres, você pode conferir a Sabatina Livres com Tabata Amaral, que é candidata à Prefeitura de São Paulo. Vale dizer que essa é a segunda edição de uma série que estamos fazendo de sabatinas com candidatos à Prefeitura de São Paulo. A primeira sabatina foi realizada com a candidata do Partido Novo, Marina Helena, a segunda com a candidata do PSB, Tabata Amaral. Nas duas ocasiões, tivemos a oportunidade de assinar termos de compromisso em torno de algumas das propostas do Caderno de Políticas Públicas. Basicamente, é assim que o Livres trabalha para avançar com soluções que gerem mais escolha para quem mais precisa, em torno de propostas. Então, o Livres não apoia candidato A ou candidato B. O Livres apoia propostas, as propostas que estão aqui no Caderno de Políticas Públicas. E a gente busca trabalhar como entidade da sociedade civil pelo avanço dessas propostas em todo o Brasil, celebrando termos de compromisso, seja com gestores públicos ou com candidatos a cargos públicos importantes, como é o caso das candidatas à Prefeitura de São Paulo. É isso, mano. Temos muitas coisas essa semana. Tivemos e vamos ter muitas coisas. E eu tô muito animada, porque vai ser mais uma sabatina, ou seja, vai ser mais um debate de propostas construtivo, pensando melhor para a cidade de São Paulo. Exato, sempre buscando trazer mais escolhas para quem mais precisa. Se você acha que esse foco é importante para o Brasil, se você acha que essa preocupação, esse conjunto de valores, esse conjunto de propostas precisa avançar para que o Brasil se torne um lugar melhor, onde o lugar de cada brasileiro seja resultado das próprias escolhas e não da loteria do CEP, você precisa ser um associado Livres. Então, entre lá no nosso site, eusolivres.org, faça sua associação ou aguarde novidades para o dia 8 de agosto. E não se esqueça de se inscrever no canal do Livres no Instagram, que é novidade e você pode acompanhar tudo isso em tempo real, né? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.